Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Galápagos Capital, a evolução natural. Hoje a gente vai falar sobre a nossa Asset Management, como ela funciona, a evolução natural desse serviço. E eu tô aqui para bater um papo com o nosso CIO e sócio da Galápagos Capital, Fábio Guarda. Seja bem-vindo. Obrigado, Rebeca. Obrigado, bom. Eu sou o Fábio Guarda, eu toco aqui a área de Asset Líquidos, né, da Galápagos Capital. A gente tem cerca de 1.400 bi sobre gestão hoje em diversos fundos, diversos mandatos. Eu venho fazendo isso, operando mercados locais aqui, internacionais, há muito mais verões do que eu achava que faria, né? Desde 94 eu tenho uma carreira, né, operando mercados e desde 2020 eu estou aqui na Galápagos, junto com o time, tocando a Asset. Antes de a gente falar um pouquinho da Asset, eu queria ouvir rapidamente, pelo menos aí, um pouco mais da tua história. Porque eu acho que é super importante a gente entender, né, a história do gestor que comanda uma Asset. Legal. Eu comecei a carreira lá nos idos de 90, tive uma passagem pelo Banco do Brasil, depois eu comecei a trabalhar no Banco Cacique em 95, se muito não me engano, na área de câmbio já, era um programa de estágio que os estagiários eram todos dedicados a uma área específica e eu entrei direto na área de câmbio. Depois de um tempo eu tive uma oportunidade de ir para o Matrix, que foi na véspera da crise da Ásia. E aí os mercados ficaram super turbulentos, né? O banco acabou sofrendo bastante. Nesse meio tempo eu estava já no processo de trainee para o Unibanco. E era um processo de trainee em que eu também iria direto para uma área de negócios que eu já sabia, que era a mesa proprietária do banco. Fui aceito, acabei saindo do Matrix e fui para o Unibanco. No Unibanco eu tive uma carreira bastante longeva, né? E eu acabei fazendo muita coisa dentro do Unibanco. Entrei na mesa proprietária de reais, né? A gente fazia preço, né, de ativo para todos os ativos de renda fixa do banco e tinha uma posição proprietária também. Depois de um tempo, pediram que alguns trainees fossem alocados num projeto grande que o banco estava fazendo, chamava Unibanco 2001, se não me engano. Era preparar o banco para uma redução de custos e aumento de receita para eventualmente o banco ser vendido. Naquela época, perto dos anos 2000, né, o Brasil estava abrindo o mercado bancário para outras instituições estrangeiras e o Unibanco era um alvo predileto. Acabou que o banco não foi vendido, né, eu saí do projeto e voltei para a mesa. Depois de um tempo, acabei indo para a holding, né, para tocar a gestão do patrimônio familiar da família Moreira Salles. Fiquei 2 anos lá, como o banco não foi vendido, essa holding não recebeu todo o dinheiro imaginado que se imaginava naquele momento, minha função ali ficou um pouco sem sentido. Foi nesse momento que eu fui para a Asset do Unibanco, a antiga One, no momento que eles estavam fundindo a operação da Asset com o Private do banco. Então foi um desafio bastante legal, bastante interessante, porque foi a primeira Wealth Management do Brasil, que englobava as duas operações, tanto o Private quanto a Asset. E lá fiquei até a fusão, né? Fiz a gestão de vários tipos de mandatos, de várias classes de ativo e clientes, principalmente do banco. Eu comecei atendendo a AIG, que era parceira do Unibanco aqui no Brasil, para seguros. Foi ali que eu conheci o Diego, que hoje também é nosso sócio. Acabei fazendo mandato de alguns PGBLs, alguns fundos exclusivos e alguns fundos abertos do Unibanco. Com a fusão, recebi o convite para tocar toda a área de fundos exclusivos do Itaú, né? Eles estavam segregando todos esses mandatos dentro de uma única gestão, tanto para sales quanto para a gestão mesmo de ativo. E aí me juntei a essa área e fiquei no Itaú até 2013, quando tive a oportunidade de ir para o Deutsche. Eu não tinha tido nenhuma experiência em banco estrangeiro até então, né, e queria sempre saber o que é esse cara que é o gringo que opera o Brasil. Fui ter esse contato. Bastante sexy, né? Todo mundo quer saber quem é o gringo. Só que aí o Deutsche, depois que eu entrei, o Deutsche passou a ter problemas globais, né? E em meados de 2015, o banco começou a dar sinais de que não ficaria no Brasil, não teria operação de markets no Brasil. Foram ver quem ficaria na operação em Nova York ou não. Eu não tinha interesse de ir para Nova York. Minha terceira filha estava nascendo, numa família diferente, eu queria ficar no Brasil. Eles me propuseram ficar tocando os livros no Brasil até que todos os livros em Nova York estivessem abertos e eu topei. Isso se estendeu até 2017, foi um período muito longo. E ali naquele momento, o que eu vou fazer da vida, qual vai ser a minha escolha, né? Já com mais de 20 anos de carreira? Exato, já com bastante tempo.
Eu estava em muita dúvida em voltar, né, para uma outra instituição estrangeira e continuar fazendo o que eu estava fazendo, né, que era tanto o book proprietário quanto o book de facilitation, né, que é um termo que eles usam nos Estados Unidos para cliente, né, o book de clientes. Aí quando o Diego de novo me procurou e falou, a gente sabe fazer duas coisas na vida, gestão de patrimônio proprietário ou gestão de patrimônio de terceiro, eu estou saindo do Itaú, você está saindo do Deutsche, vamos sentar e pensar fazer alguma coisa? A gente se juntou, né, de um brainstorming que foi muito amplo, que passou desde criptomoedas, a gente abriu até um fundo de criptomoedas em Cayman, até operações na bolsa, operações para o nosso próprio patrimônio, surgiu um embrião de uma modelagem sistemática que se tornou o Braco, que foi cidado pela nossa WM, na antiga WM lá na Ativa. Cidado, para quem não conhece, só um vocabulário aqui, né? Quando coloca isso, ali né? o recurso no a fundo WM colocou esse primeiro recurso para abrir esse produto. E quando eu me juntei à WM ali na antiga Ativa, o Fonseca acabou me procurando, porque precisava vender alguns créditos. A gente sabia que tinha bolso comprador ali na WM, tinha uma simbiose meio que natural. E aí ele falou, pô, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês não vêm todos para cá? E aí viemos todos para Galápagos. Nesse momento a gente traz o Braco, que era esse produto inicial sistemático, para dentro da plataforma da Galápagos, e aí não fazia sentido ficar fazendo só a gestão do Braco, né? Havia outros mandatos naquele momento aqui na Galápagos que podiam ter a minha contribuição como gestor, o Sérgio me passou esses mandatos, me passou esses riscos, e quando o Sérgio decidiu sair para montar o offshore, né, a nossa operação offshore, eu acabei assumindo como CIO, então cá estou, essa é a minha breve história. Que história, né? Então, conta um pouquinho da nossa asset, né? Quantos fundos hoje você comanda essa gestão? Quais são as estratégias? A gente tem cerca de 9 fundos, tem fundos para entrar agora na prateleira também, então entre 9 e 10. A gente tem cerca de 1.400 de recurso alocado nessas estratégias de líquidos, né? A gente tem os fundos de crédito, né? Tem os fundos caixa e os fundos de risco de mercado, ou renda fixa ou multimercado. Né, o carro-chefe da área é o Evolution e ele é um multi-estratégia que engloba todas as estratégias que a gente tem dentro da Asset, que são a estratégia sistemática, a estratégia de crédito, a estratégia de bolsa, a estratégia de renda fixa macro. Né? Então, dependendo do mandato, vai conter essas caixinhas de estratégia e a gente gosta de se ver como uma casa multi-estratégia mesmo. Então, se o cliente demandar um produto só de renda fixa, a gente tem uma parte de gestão que pode tocar só esse mandato de renda fixa. Um produto híbrido de renda fixa com crédito, a gente também pode fazer. Um produto totalmente multi-estratégia, sem nenhum tipo de limitação, tanto onshore quanto offshore, que é o caso do Evolution, a gente também pode fazer. Legal, e assim, o que você diria que são as principais diferenciais da nossa asset, né? A gente é uma casa que tem 5 anos, super recente, mas crescemos bastante, temos várias soluções, então a gente se propõe essa evolução natural, né? E o que você vê aí como diferencial da nossa asset? Eu acho que a característica da asset agora, né, sob a minha gestão e com o Diego, que foi meu parceiro na construção do Braco, o fundo sistemático, né, lá no passado, é que a gente tem uma característica que eu acho que já é uma característica bastante grande dos fundos americanos, que é usar um arcabouço sistemático e quantitativo bastante robusto para fazer não só a gestão do livro quantitativo, mas que dá substrato para todas as estratégias. Né? Então vocês pegam as estratégias quantitativas para auxiliar nas estratégias dos outros multimercados. Também. Isso, porque o que acontece? Na indústria americana, hoje, dos 10 maiores fundos, 4 são puramente sistemáticos, 3 são híbridos, né? Ou seja, eles têm a estratégia sistemática, mas também têm uma estratégia macro discricionária, e só 3 são puramente macro discricionário. Né? O que a gente faz? A gente está nesse meio do caminho, que a gente tem os livros sistemáticos, que aí eles rodam. A diferença do sistemático para o quantitativo, basicamente, é o seguinte. O sistemático, tudo que o quant manda, você executa. O quantitativo, às vezes, ele dá um arcabouço e você vai ter um julgamento sobre isso. Então, a parcela dos nossos fundos, que é sistemática, e a gente tem books sistemáticos no Albatross, que é o renda fixa, no Baltra, que é o nosso Previdência, e no Evolution, que é o nosso multi-estratégia, tudo que é sistemático ali da parcela de risco é implementado automaticamente.
para o que não é sistemático, para o que é macro discricionário, a gente tem a informação do sistemático. Então a gente tem modelos sistemáticos que são modelos econômicos, tem modelos sistemáticos que são perseguidores de tendência e tem modelos sistemáticos que medem as correlações dos ativos. Tudo isso gera um informacional, gera uma inteligência, né? Então, por exemplo, né, se o modelo macroeconômico está dando um cenário de crescimento global com liquidez, eu sei por substrato de informação que as minhas posições em equity, por exemplo, no discricionário deveriam ser maiores, porque eu estou num bom momento para equity. Então, além da gente executar a estratégia macro sistemática ipsis literis no pedaço do livro que o cabe, a gente usa essa informação para fazer a estratégia macro discricionária em todos os outros produtos. Então, se é um momento ruim para, por exemplo, crédito global, a gente vai segurar a mão na duration do crédito que a gente faz na alocação dos produtos de crédito, e assim por diante. Acho que vale até falar para o pessoal que está assistindo a gente, que assim, é quando a gente investe e tendo essa estratégia mais automática, assim, uma casa tradicional, né, uma asset tradicional, normalmente o gestor é aquele cara que acompanha o mercado, lê bastante, né, super por dentro de tudo que está acontecendo. Mas não tem como, no atual momento que a gente vive de sociedade, com a quantidade de informação, a gente conseguir, né, processar todas essas informações e tomar decisões de investimento. Então a gente precisa de modelos matemáticos de tecnologia para facilitar. Mas eu ainda vejo que a maioria das assets brasileiras, elas ainda olham muito dessa questão tradicional, né? Então, assim, isso é um grande diferencial para a gente, porque a gente tem muito mais agilidade na tomada de decisão para mudanças de cenário do que qualquer outra asset tradicional, certo? Certo. A gente, né, como gestor, também faz todo esse trabalho de leitura, de acompanhar os mercados, acompanhar as notícias, acompanhar o risco geopolítico global, seja ele, né, um risco de conflito ou um risco geopolítico de guerra comercial, né? A gente tem esse acompanhamento bastante profundo, suportado pela nossa pesquisa econômica, né? Então a Tati e a Mariana, elas são uma grande ajuda que a gente tem, e a gente tem adicionalmente esse arcabouço sistemático, né? Então é tão poderoso esse nosso arcabouço sistemático que hoje a área no asset que mais tem recurso, número de pessoas, é a área sistemática. É tão poderoso que do nosso banco de dados original saiu o projeto de fazer com que a Galápagos se torne uma empresa com inteligência artificial dentro de todo o seu arcabouço, né? A construção desse data lake foi originada ali pelo Pedro Alexandre, que já fazia isso dentro do Asset. Então a gente realmente gosta e procura ser, né, tá na crista da onda no quesito tecnologia e a tecnologia aplicada à gestão dos produtos. E fica muito proprietário, né, toda essa estratégia. Exato. Bom, eu queria perguntar um pouco para você, obviamente está acompanhando o mercado, a gente está vendo aí que agora os Estados Unidos está querendo, aliás, não só os Estados Unidos, né, vários países diminuindo juros e a gente indo um pouco contra, né, pelo menos as expectativas. Como que a Asset está se preparando para esse cenário econômico? O que você está enxergando de oportunidade a partir de agora? Então, inclusive, se você tivesse, parece que até você estava na nossa reunião macroeconômica da segunda-feira, que esse foi um tema que a gente discutiu bastante, a gente plotou ali, né, uma tabela com o ciclo monetário do mundo todo, né? Então é isso, vários países ou estão na iminência ou já estão em ciclos de corte de juros, e agora mais notoriamente, né, os Estados Unidos vai começar, a Europa cortou juro ontem, a gente deve começar a ter corte de juros a partir da semana que vem nos Estados Unidos, e o Brasil ficou um pouco na contramão, né, por questões idiosincráticas, né, do Brasil. A gente acabou fazendo um ciclo de corte até grande, mais rápido que os países, tanto o ciclo de desenvolvidos quanto de emergentes. A gente subiu o juro antes e cortou o juro antes. Só que agora parece que a gente, por uma questão, né, de troca de Banco Central, de comunicação e de resistência nas expectativas cederem, a gente vai ter que fazer um reciclo, né, de juro de alta de juro. Eu acho que isso tem que ser encarado de forma natural, né, assim, tecnicamente, se você me perguntar assim, é estritamente necessário fazer essa alta, eu até acho que poderia ser postergada, né? Assim,
a banda que a gente está fora da expectativa de inflação, dado o horizonte relevante, é muito curta, mas o Banco Central perdeu graus de liberdade, dizendo que mesmo nesse pedaço muito curto de afastamento da banda, a gente está fora da banda. Então é uma questão de semântica, né? Se ponto 20 te faz fora da banda, você deveria agir para colocar perto da banda. E eu acho que vai haver, de fato, a alta. As oportunidades que a gente vê são oportunidades mais de médio e longo prazo, né? Que dentro desse cenário em que o mundo passa a cortar juro e a gente sobe aqui, a gente vai ter uma tendência de valorização do real por carry trade, né? O real fica mais atrativo, você recebe mais carrego de juros estando posicionado nele vis-à-vis outras moedas. Então a gente deveria ter uma valorização do real. Essa valorização do real, em alguma esfera, vai poder comprar, né, uma melhora do quadro perspectivo geral para o Brasil no médio e longo prazo. Então, num segundo momento, a gente muito provavelmente vai ter a queda dos juros, né? Os juros mais longos aqui no Brasil vão se beneficiar mais. A gente vai acabar recolhendo um pouco de prêmio de risco que está na mesa por uma série de incertezas, tanto fiscal quanto monetária do Brasil. A gente vai poder diminuir um pouco esse prêmio de risco e os ativos brasileiros vão poder performar melhor aí, acho que até o final do ano e o começo do primeiro semestre que vem. Legal. Do ano que vem. Para finalizar, o que é para você a evolução natural do Asset Management? Eu acho que passa por um pouco do que a gente está fazendo, Rebeca, dentro do Asset, né? Que é a evolução da gestão de patrimônio vai estar cada vez mais automatizada, cada vez mais com a incorporação de inteligência artificial dentro dos cenários, dentro da gestão dos livros. A gente vem trabalhando para isso, né? A gente brinca um pouco, é tirar um pouco a influência do humor e, né, da incerteza humana, né, da decisão. Então, a gente tem trabalhado bastante nessa direção. Acho que a evolução de um asset management, da gestão de um portfólio, seja dentro do asset ou seja mesmo dentro de um wealth management, né, você ter um arcabouço informacional e de inteligência ali que esteja olhando esses portfólios, tire a tua emoção e faça com que você possa tomar as decisões de investimento da forma mais lúcida possível. Né? Com muita amplitude, né? Isso. Legal, muito obrigada. Acho Perfeito, eu que agradeço o fórum aqui, obrigado. Obrigada para você que nos assistiu até aqui. A gente se encontra todas as quartas-feiras no podcast A Evolução Natural da Galápagos Capital. Você pode seguir as nossas redes sociais, acompanhar via YouTube e também pelo Spotify. Até lá e eu te vejo no próximo.